Galera, hoje eu vou falar sobre cultura de feedbacks 100% transparentes no seu ambiente de trabalho. Vamos nessa! Pessoal, feedback ele é um ponto extremamente fundamental para qualquer relação. Seja no ambiente de trabalho, ou na tua casa, ou com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, feedback é importante para tudo. No final, o feedback nada mais é do que você estabelecer conversas sobre o que você tem em termos de percepção que aquela pessoa está fazendo. E feedback dentro de um ambiente de trabalho, ele é fundamental para você conseguir direcionar as pessoas para os melhores caminhos. Se a gente pegar o ambiente mais comum de gestores, líderes e liderados, que essa perspectiva de feedback tem que ser muito difundida e normalmente ela é, a gente precisa entender o quão potente isso vira para uma relação de líder e liderado e o quanto isso faz com que todo o navio, toda a tripulação do navio consiga trabalhar em prol do mesmo caminho. Existe uma dinâmica que a gente fala sobre não fazer feedbacks no seu ambiente de trabalho. Vocês vão ver isso aqui nesse gráfico. Esse gráfico diz o seguinte: nós temos o ponto A e o ponto B. Naturalmente, a gente quer chegar no ponto B, que são os nossos objetivos. E o caminho mais rápido é uma reta. O que acontece é que nós somos seres humanos e naturalmente a gente tende a se desviar dessa reta. E a partir do momento que a gente se desvia, é nesse momento que o feedback é fundamental. Agora perceba, se a gente não der um feedback para determinada pessoa, ela vai lá para longe. E quando ela estiver lá no alto, depois de uma alta caminhada, a gente vai perceber que para ela chegar novamente ao ponto B, é uma nova reta que vai demorar muito mais tempo do que se ela fosse se reajustando ao longo do caminho. Então, o ponto mais primordial do feedback entre líder e liderado e sobre uma organização como um todo é fazer com que as pessoas, à medida que elas vão desviando um pouquinho do caminho, a gente consegue trazê-las de volta para essa linha reta. Assim, a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma mais direcionada e muito mais eficiente. O feedback, pessoal, ele precisa ter algumas características também para dar certo, tá? Qual é a primeira característica que eu particularmente faço bastante com os meus liderados dentro da minha empresa? Transparência. Por que transparência? Muitas vezes a gente tenta dar um feedback e esse feedback ele não é 100% concreto, ou muitas vezes ele está sendo dito entre linhas, e muitas vezes a gente nem consegue falar direito no feedback o que está acontecendo. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a gente tem um certo zelo na hora de falar sobre uma pessoa. Só que a grande verdade é que quando a gente não dá um feedback claro para essa pessoa, a gente está prestando um desserviço a ela, principalmente se você for um líder. Por quê? Porque a partir do momento que você não fala o que ela precisa fazer para, de fato, alcançar os objetivos, por mais que doa nesse momento, você faz com que ela automaticamente desempenhe um péssimo trabalho e você está proporcionando, escuta bem o que eu estou te falando, você está proporcionando com que ela saia da empresa, com que ela fique desempregada. Porque, obviamente, dentro de um ambiente corporativo, ninguém quer uma pessoa que não está trabalhando em prol de um objetivo comum, não está batendo meta, não está conseguindo entregar resultado. E ela muitas vezes não está conseguindo fazer isso porque ela não sabe qual o caminho percorrer. E a gente só consegue dizer de forma clara que o que ela precisa fazer quando a gente é transparente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você vai dar esse feedback. Partindo do pressuposto que a gente tem que ser transparente, nesse segundo ponto, a gente tem que levar em consideração que o como faz total sentido. Se a gente for transparente demais, ou melhor, se a gente tentar ser direto demais na transparência, a gente pode estar parecendo rude para esse processo de feedback. E é por isso que a gente pode adotar, inclusive, algumas técnicas para fazer esse feedback, como uma técnica chamada sanduíche, que nada mais é do que você conseguir, antes de falar especificamente o seu ponto central que você quer passar para essa pessoa, você faz uma retrospectiva de todos os pontos positivos que ela tem durante toda essa estadia, que ela fez ultimamente, que ela conseguiu em cima de um projeto, de uma tarefa. E a partir do momento dessa retrospectiva de pontos positivos, você está enaltecendo essa pessoa e deixando ela mais aberta a escutar também os pontos negativos. Feito isso, você consegue praticar a transparência de uma forma muito mais ampla, direcionada, e também você já trabalhou para ela conseguir ter essa percepção. Assim você não vai estar parecendo tão rude como seria se simplesmente você jogasse um feedback. E depois, finalizando o sanduíche,
né, nessa analogia que é comumente utilizada dentro do mundo empresarial, você finaliza enaltecendo os pontos positivos que essa pessoa tem para alcançar todos esses pontos que você trouxe no seu feedback. Essa técnica sanduíche é bem antiga, mas é clássica. Funciona muito bem, eu inclusive pratico no meu dia a dia. E o terceiro ponto que faz muito sentido a gente ter em um processo de feedback é o acompanhamento do feedback. De nada adianta a gente ser transparente, saber falar sobre o feedback e não acompanhar para saber se de fato essa pessoa está conseguindo seguir esses feedbacks e se ela está tendo alguma dificuldade ou se ela de fato precisa ter um novo feedback para conseguir clarear mais as ideias. Então, um acompanhamento funciona de forma muito primordial para que, de fato, esse feedback tenha êxito. E perceba que esse feedback está muito ligado ao que a gente chama de reuniões one-on-one. São reuniões um a um que líderes e liderados podem fazer. Nessas reuniões one-on-one ou um a um, a gente discute vários outros temas, mas o feedback ele precisa estar preconizado nessas reuniões. Em algum momento a gente vai falar sobre reuniões one-on-one aqui com vocês. Mas sendo bem claro, essa perspectiva de feedback que eu estou trazendo para vocês faz total diferença no dia a dia do negócio. Você ser transparente vai te causar muitos pontos positivos e acredite se quiser. Eu tive pontos árduos até conseguir ser transparente com todo mundo no meu negócio. E o que eu descobri é que quanto mais transparente eu sou, mais certo o meu negócio dá. Porque eu consigo fazer com que todo mundo trabalhe em prol de um objetivo comum, de uma maneira muito clara, transparente e direta. Claro, sempre sendo muito educado. Ser transparente não é ser rude, então você precisa ser muito claro, mas você continuar sendo educado e também entender como essa outra parte percebe essa comunicação. Em algum momento a gente também vai falar sobre estilos de comunicação, então não deixa de seguir aqui a gente, curtir, compartilhar e, claro, @Dario_Pérez é o meu Instagram, se quiser trocar mais ideias é só mandar um DM. Tamo junto.